Mais um vídeo aqui no canal Alavancando Rural e um vídeo em que eu trago um resultado de um cliente em que a gente fez a marcação em um granito no estado de Minas Gerais. E eu já vou começar mostrando aqui para vocês o resultado do poço dele. Ele mandou um vídeo de feedback e vocês vão conferir agora. E para mostrar que não é um vídeo qualquer da internet, também trouxe o feedback do cliente em que ele agradece pelo serviço prestado. Descubra como locar poços artesianos com eficiência, utilizando ciência, mapas e experiência de campo, para leigos e técnicos. Link nos comentários. Vocês já devem ter lido. E é isso, pessoal. Se quer saber como a gente chegou nesse resultado, fica aí no vídeo. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações, compartilhar com os amigos e coloca um feedback já nos comentários. Vamos pro vídeo. Então, vou começar a mostrar para vocês o mapa que foi entregue ao cliente. Aqui está a propriedade dele, em Capitão Andrade, Minas Gerais. E uma propriedade não muito grande, mas também não muito pequena, em que não se percebe fraturas tão evidentes. Em compensação, a gente tem uma drenagem bem marcada, que é essas linhas azuis que vocês estão vendo aqui. Então, quando foi feito o estudo, aqui está o mapa de relevo com o mapa geológico e as direções de fraturamento. Na região não tinham poços. Alguns municípios no Brasil, principalmente no estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, mais ou menos, mas alguns municípios a gente não acha nenhum dado de poço. Então a gente teve que trabalhar só com a teoria de como funciona o aquífero fissural em granito, e eu vou mostrar mais à frente para vocês como é que faz locação desse tipo de terreno. Então, na propriedade não tinha muitas fraturas evidentes, porém é uma drenagem bem escavada. A drenagem, ela aproveita o fraturamento na rocha para fazer seu caminho e percolar água. Muitas drenagens, elas estão em cima de fraturamentos. Tem até uma feição bem famosa na geologia para locação de poço, que é chamada de riacho fenda, onde um riacho ele está retilíneo e está percolando por cima de uma fratura. Quando esse riacho ele faz um ângulo de mais ou menos 90 graus nesse caminho dele, muito provavelmente ele está percolando em cima de um cruzamento de fraturas, que é um local muito bom para marcação de poço em terreno fissural, como esse daqui em Capitão Andrade, em que a rocha aquífera é um tonalito chamado tonalito São Vitor. Então vamos mostrar aqui a teoria que levou a essa locação e um resultado de um poço de 20 mil litros hora na propriedade desse cliente, que é uma vazão ótima para esse tipo de terreno. Eu separei aqui algumas coisas e tem esse slide da ANA, que é a Agência Nacional de Águas, que eu vou mostrar aqui a vocês, mostrando os tipos de aquífero. Então a gente tem o aquífero poroso e granular, onde são os poços em bacia sedimentar. O interessante que eu falo para muitos clientes é que esse tipo de aquífero geralmente dá boas vazões e também uma qualidade boa de água. Não necessariamente todos os poços em aquífero granular vai ter uma vazão alta e uma qualidade boa. Porém, como ele é perfurado na sonda rotativa e utilizado bomba de lama, é necessário revestir todo o poço, colocar filtro, seção filtrante nas camadas em que tem entrada de água. A metragem desse poço é mais cara. Então, aqui na minha região, por exemplo, o metro em um poço de aquífero granular a partir de uns R$500. Já quando a gente vem aqui no segundo tipo, que é o que a gente fez esse estudo, o aquífero fissural ou fraturado, onde a porosidade é secundária, a gente tem um poço perfurado no compressor, em que busca as fraturas e reveste só a parte do solo e saprólito. E, como referência, os poços aqui na minha região tem o valor do metro de R$130 para cima, em terrenos fissurais perfurados com pneumática no compressor. Uma coisa interessante é que esse daqui, que é um no granular, muita gente perfura também no compressor, mas corre sérios riscos de desmoronamento durante a perfuração, se pegar uma entrada de água muito forte ou uma areia que não sustente a parede do poço, e mesmo que consiga revestir após a perfuração, o revestimento normalmente não fica bem instalado, porque é feito nas pressas para não ocorrer desmoronamento, não é utilizado a lama para sustentar a parede e fazer a colocação da seção filtrante, e geralmente para filtro utilizado não é o mais adequado. Então, digamos que um poço que daria 10 mil litros hora, se bem feito e bem instalado, ele perde um pouquinho de vazão porque foi perfurado da forma incorreta e completado também da forma incorreta. Então ele vai sair de 10 mil para uns 6, 7 mil litros. Sempre se perde vazão se faz a perfuração e a completação do poço de forma equivocada.
Descubra como locar poços artesianos com eficiência, utilizando ciência, mapas e experiência de campo, para leigos e técnicos. Link nos comentários. Já o aquífero kárstico, de também porosidade secundária, aqui a metragem no meu estado já é mais barata ainda, tá por volta de uns 60, 70 reais o metro, e por um motivo muito simples. Esse tipo de aquífero é o meu preferido para locação de poço, é mais fácil de locar, são altas vazões e a qualidade da água também é boa. Então, muitos fazendeiros que estão em terreno kárstico, já que você tem o carbonato, você tem uma terra fértil, eles compram a própria sonda e faz a perfuração dos poços na propriedade, depois coloca na mão de algum funcionário que faz a perfuração para terceiros. Então, um mercado um pouco prostituído e por isso os preços são mais baixos. Dito isso, dada essa introdução, vamos aqui para a parte técnica. Aqui a gente tem uma imagem com vários tipos de terreno e o aquífero fissural, esse aqui que é o gneiss granito, aqui uma rocha metamórfica, que é uma rocha ígnea. Em cima desse embasamento, você tem uma deposição de sedimentos químicos, formando o calcário. E acima dele você tem um arenito, que é uma rocha sedimentar. E aqui você tem um basalto, que é uma rocha cristalina, mas acontece em forma de derrame. Então é muito comum você ter derrames de basalto no meio de uma bacia sedimentar, como é o caso lá na região de São Paulo, no aquífero do Guarani, você tem bastante rochas basálticas antes de chegar nos arenitos do aquífero. Então não é muito comum você ter uma rocha cristalina acima de uma bacia sedimentar, mas nesse caso do basalto, como é um derrame, você tem. Geralmente as rochas cristalinas estão abaixo das sedimentares, são os embasamentos. Já o calcário, ele pode também estar no meio da bacia sedimentar, porque ele também é uma rocha sedimentar, mas de sedimentação química. Então, pensando aqui em perfuração de poço, no calcário você tem as zonas de dissolução, no granito você tem os fraturamentos, no gneiss também, e aqui no arenito você tem os poros preenchidos com água. Mas vamos focar no aquífero fissural, que é o desse estudo aqui em Capitão Andrade, Minas Gerais. Como já foi dito, uma porosidade secundária, porque a rocha em si não tem poros, porosidade vai ser devido ao fraturamento. Então, nesse bloco de diagrama aqui, você vê alguns fraturamentos na rocha preenchidos com água, e aqui também a gente tem um poço locado pegando esses dois fraturamentos preenchidos com água, e esse poço seco aqui não pegando nenhum fraturamento. Sendo assim, quando você vê um perfurador, um vizinho falando que tem um poço que pegou entrada de água com 40 metros, com 60, tá acontecendo isso aqui. Pegando uma fratura em cima e outra embaixo, sendo que essas duas são da mesma família. Então, quando a gente faz a marcação e diz que tem um fraturamento, não quer dizer que só vai pegar uma entrada de água, porque é uma família de fraturas que a gente está marcando. E por fim, temos aqui uma imagem de uma rocha cristalina. Perceba que não tem espaço na parte maciça, você tem toda a rocha preenchida com esses cristais, que são os minerais, e o que você tem de espaço são os fraturamentos, que podem ser vistos aqui e aqui. Em rocha cristalina, para você ter o fraturamento, você precisa de um esforço tectônico que vai quebrar essa rocha. Geralmente, as fraturas boas da água são fraturas do tipo T ou fraturas de alívio, que acontece após o esforço tectônico, acontece um alívio na tensão, e aí a rocha, a serra, ela se parte, e como já acabou a tensão tectônica, não acontece nenhuma compressão ou preenchimento por fluidos. E aí vai ser um espaço vazio que pode percolar água. Se futuramente você tiver um esforço tectônico, você pode vir a fechar esse fraturamento ou preencher com algum tipo de fluido, como um V de quartzo, por exemplo. Dado essa introdução teórica, a gente vem aqui para o relatório do cliente, em que é feita a descrição da geologia da propriedade para fazer a alocação do poço. Então, os poços da região dele, pelo estudo e também relato, dava de 2 a 3 metros cúbicos hora, ou seja, 2.000 a 3.000 litros hora, e os poços estavam associados a fraturas e zonas de cisalhamento, que é uma fratura, porém acontece uma transcorrência ou transpressão em que ela cisalha. O sentido das fraturas, como a gente já viu no mapa, nordeste, sudoeste e noroeste, sudeste. Vou mostrar aqui a vocês. Nordeste, sudoeste são essas aqui, nessa direção. Aqui a gente tem mais leste-oeste e aqui noroeste, sudeste. Mas lembrando que eu falei do trend, essas aqui não são de alívio, por isso não foi colocado no relatório. Essas aqui são. E são mais interessantes para a água. Então, quando foi vista
drenagem aqui na direção parecida com esse fraturamento nordeste-sudoeste, foi marcado um poço em cima. Lembrando que drenagem a gente tem escoamento de água, se a gente tem escoamento de água, a gente também vai ter evaporação e filtração. Então, é bom colocar perto dessa zona de drenagem, porque a gente sabe que está infiltrando água para abastecer as fraturas. Voltando para o relatório, a gente tem entrada de água entre 10 e 20 metros, entre 14 e 16 na verdade, e depois de 70 metros. Por isso que vocês vão ver que foi colocado um poço com 80 metros, a gente não vai colocar para encerrar o poço logo depois de pegar a água, a gente tem que perfurar mais um pouquinho para ter como se fosse um tanque em que a fratura entre no poço, enche esse tanque e daí a bomba puxa, não pode puxar diretamente da fratura. E a vazão esperada foi o que tem a média da região, 2 a 3 mil, porém deu 20 mil litros. Então, surpresas positivas geralmente acontecem. Voltando aqui para o perfil do poço, uma coisa interessante é ver que deu entrada de água onde o poço está revestido, apesar de ser uma rocha cristalina. Então isso aqui está na zona do saprólito, que é a rocha intemperizada, inconsolidada, que é normal ter muito espaço e servir como armazenamento de água. Voltando naquele slide que eu apresentei a vocês, seria essa zona aqui, entre a rocha e o solo, e você vai ter a rocha totalmente fragmentada e essa fragmentação, não vou chamar de fraturamento, essa fragmentação vai estar preenchida com água. E para finalizar esse vídeo, eu queria mostrar a vocês, não foi feita geofísica na propriedade, mas uma geofísica em um terreno cristalino. Se eu não me engano, aqui também foi um granito. E assim que a gente vê uma zona de fraturamento na geofísica. A gente tem aqui o maciço rochoso com resistividade muito alta, e entre eles a gente vê uma resistividade mais baixa, indo para um local de resistividade menor ainda, que é a zona saturada de água. Então, aqui nesse poço, pegou entrada de água até essa zona aqui do saprólito, o que a gente chama de cabeça da fratura. Aqui a gente vai ter uma zona de fraturamento, porém sem saturação de água, e aqui abaixo a gente volta do nível de resistividade, que é um valor de fratura saturada. Então, em granito, a gente tem na literatura recomendação de locação de poço em fraturamento abaixo de 200, 250 ons por metro. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo em que eu mostro como foi feito um estudo, um resultado que o cliente teve um poço produtivo. E se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações, compartilhar com os amigos e deixar um feedback nos comentários. Um abraço e até a próxima.